gostam. Eu vou explicar aqui a vocês de uma forma mais simples e prática de se resolver uma regra de 3. Toda regra de 3, ela tem um processo e um resultado. Basta você diferenciar o que é o processo e o resultado e fazer o que eu vou mostrar aqui a vocês. Veja aqui essa situação 1. Diz assim: em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Se você observar aí, vai ter um processo, que é a fabricação de brinquedos. E que no final vai ser gerado o quê? Carrinhos. Então a gente vai ter que separar processo e o que é o resultado. Ficando assim, ó. Qual é o processo? O processo diz o seguinte, que 8 homens produzem 20 carrinhos, que se ele está produzindo aqui é o quê? O resultado. Durante 5 dias. Então tem aqui o processo, ó, 8 homens trabalhando durante 5 dias, vai me resultar em 20 carrinhos. Agora quer saber, ó, quantos carrinhos serão produzidos por 4 homens, trabalhando agora 16 dias. Da forma que eu vou explicar a vocês, não vai precisar fazer setinha para cima, setinha para baixo, é só você fazer isso aqui, ó. Você pega o processo de cima e vai multiplicar pelo resultado de baixo, como se fosse uma linha contínua aqui, ó. Já você vai pegar aqui o processo de baixo e vai multiplicar pelo resultado de cima. Se você olhar aí, eu fiz de cores diferentes já para separar. E na regra de 3 simples, lembram que o que está na mesma linha ou na mesma coluna você pode simplificar, cortar. Aqui é o contrário, ó, o que está em linhas diferentes é o que você vai poder simplificar. Por exemplo, eu posso cortar esse 4 aqui com esse 8. Ó. Dá para dividir os dois por 4. Fica 1 e 2. Esse 5 e esse 20 estão em linhas diferentes. Aqui está no azul, aqui está no preto. Eu posso simplificar os dois por 5. Ficando 1 e 4. E ainda, ó, esse 16 e esse 2 está em linhas diferentes. Eu posso simplificar por 2. Ficando 1 e 8. Acabou as simplificações, eu vou multiplicar agora. 1 vezes 1 vezes x, vai ser o próprio x. Igual 1 vezes 8, 8. 8 vezes 2, não, vezes 4, 32. Então, serão produzidos 32 carrinhos. Espero aí que tenha regra de 3 compostas. Vamos para uma segunda situação. A situação diz o seguinte. Sabendo que 4 impressoras iguais produzem 800 panfletos em 40 minutos, quantos panfletos seriam produzidos em 1 hora, havendo 6 dessas impressoras? Se você olhar aí, é uma regra de 3 compostas. Por quê? Porque você vai ter 3 grandezas. Só que, da forma que eu expliquei a vocês, a gente tem que separar o quê? O que é o processo e o resultado. O processo diz o seguinte, ó. Diz que 4 impressoras, trabalhando 40 minutos, vai me gerar o quê? 800 panfletos. Essa informação veio o quê? Da primeira premissa aqui, ó. Agora vem a pergunta, quantos panfletos, vou chamar aqui de x, seriam produzidos em 1 hora? Nota aqui o seguinte, ó, aqui está em hora, aqui está em minutos. Eu vou ter que deixar tudo em uma mesma grandeza. Então eu vou ter que transformar 1 hora em 60 minutos. E agora, ao invés de ter 4 impressoras, eu tenho 6 impressoras. Então, ó, mais uma vez você vai ver. O lado de cá representa todo o processo. E o de lá, o resultado final. Lembrando como a gente fez, eu pego o processo de cima e multiplico pelo resultado de baixo. E o mesmo eu vou fazer aqui, ó. O que está no processo de baixo multiplica o resultado de cima. E lembrando, o que está em linhas opostas, eu posso cortar. Por exemplo, aqui, ó.
Posso contar esse 0 com esse 0. 4 e 6, dá para dividir por 2, dá para simplificar, não é isso? Ficando 3 e 2. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Fica 3 e 2. Essa linha azul e a preta, elas podem ser o quê? Simplificadas. Então, esse 2, eu posso simplificar por esse 800, que vai ficar 400. Aqui fica 1. Esse 2, ó, dá para simplificar de novo, ficando 1, e aqui agora fica 200. Se você quiser fazer sem simplificar, pode fazer, só que simplificando fica bem mais fácil. Agora me restou, ó, 1 vezes 1 vezes x, que vai ser o próprio x. 3 vezes 3, 9. Vezes 200, 1.800. Então, como resultado final, você tem compostos. Lembrando, você vai ter que separar o processo do resultado. Vejamos aqui a questão. A situação diz o seguinte: em uma construção, 4 pedreiros levam 18 dias para realizar a construção de um muro com 2 metros de altura. Então, ó, já podemos parar por aqui e fazer o que é o processo e o que é o resultado. Aí você vai ter que entender que tem o quê? Pessoas trabalhando e construindo um muro. E vai ter um determinado número de dias. Que a questão diz o seguinte: 4 pedreiros trabalham 18 dias e tem como resultado um muro com 2 metros de altura. Aí continuando, diz aqui, ó: caso houvesse 2 pedreiros a mais e a altura do muro fosse de 4 metros, quanto tempo esses pedreiros levariam para construir o muro? Então, se eu tenho 2 pedreiros a mais, eu vou ter aqui no lugar de 4, 6 pedreiros. E ele diz lá que o muro deixou de ter 4 metros, deixou de ter 2 metros de altura e passou a ter 4 metros de altura. E ele quer que você determine quanto tempo será necessário. Então, ó, do seu lado esquerdo você tem todo o processo e do lado direito o resultado. Lembrando, eu vou ter que pegar o processo de cima e multiplicar pelo resultado de baixo. E o mesmo eu vou fazer aqui, ó. Pegar o processo de baixo e multiplicar pelo resultado que está lá em cima. E lembrando, o que está em linhas opostas você pode simplificar. Por exemplo, eu posso simplificar por 6 aqui, ó. Esse 6 que dá 1 e esse 18 que vai ficar como sendo 3. Porque estão linhas diferentes. Eu também posso simplificar aqui, ó, por 2. Por 2 aqui fica 1. Por 2 aqui fica 2. E agora, sim, dá para fazer a multiplicação. Ó, 1 vezes x, x vezes 1 vai ser o próprio x. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Ou seja, então seria necessário 24 dias para fazer essa construção do muro. A questão diz o seguinte, ó: os operadores dos guindastes do Porto de Itaqui são todos igualmente eficientes. Em um único dia, 6 desses operadores, cada um deles trabalhando 8 horas por dia, carregam 12 navios. Qual o tempo para 6 desses operadores carregarem 18 navios em um só dia? Então, ó, vamos fazer aqui, separar o que é o processo do resultado. Ele fala aí que existe 6 operadores que trabalham 8 horas por dia e que tem como resultado a carga de 12 navios. E a questão diz o seguinte, quer saber, não é? Qual é o tempo necessário, chamar aqui de x, para que esses mesmos 6 operadores possam carregar 18 navios em um dia. Você vê que tem uns 3 informações. Então poderia ser uma regra de 3 compostas. Mas também, como aqui o número de operários não muda, você pode desconsiderar e fazer ela como uma regra de 3 simples. Mas vamos continuar como viemos trabalhando nos vídeos. Eu vou pegar o processo de cima
e multiplicar pelo resultado que está embaixo. E vou pegar aqui, ó, o processo que está embaixo e multiplicar pelo resultado de cima. Lembrando, o que está em linhas opostas você pode simplificar. Eu posso simplificar aqui por 6, ó, que fica 3. Aqui por 6 que fica 2. Esse aqui eu posso contar com esse, ó. Vai ficar 1 e fica 1. E agora eu ainda posso simplificar aqui, ó. Tá em linhas diferentes? Dá para simplificar por 2. E fica 1 e aqui fica 4. E agora eu vou multiplicar, ó. 1 vezes x vezes 1, x. Igual 1 vezes 4, 4 vezes 3, 12. Então seriam necessárias de 12 horas. Ou seja, como aqui ficou 1 e 1, você poderia cancelar. Você iria fazer só uma regra de 3 simples. Espero que tenha ajudado a você.